Eu sou Eliana Felipe Toledo, nasci em Dobrada, estado de São Paulo, em 4 de janeiro de 1936. E ingressei na magistratura trabalhista no ano de 1975. E muitos me perguntam por que eu escolhi o direito do trabalho. Porque eu tinha 2 primas que trabalhavam no TRT da 2ª Região em São Paulo, falavam muito da justiça de trabalho e de como elas gostavam do que faziam. Então eu prestei um concurso para auxiliar judiciário, ingressei na Justiça do Trabalho e me apaixonei tanto que continuei a minha vida toda na Justiça do Trabalho. Prestei um concurso para juiz e ingressei e aqui estou até hoje praticamente. E a primeira vara em que eu atuei como substituta foi aqui em Campinas. Nós tínhamos aqui uma vara só, o trabalho era muito e o juiz precisava sempre de um auxiliar. E como eu morava aqui, o presidente do Tribunal de São Paulo, porque naquela época nós éramos da 2ª Região, me designou para trabalhar na Junta de Campinas como auxiliar, como juiz auxiliar. E aqui eu fiquei por muito tempo. E depois eu fui nomeada para São José do Rio Preto como juíza titular. E naquela região havia muito rural, muito rurícola, e havia um confronto muito grande entre fazendeiros e trabalhadores rurais. Então lá era uma junta pesadíssima e muito efervescente. Eu não me lembro de vários casos pitorescos que aconteceram, mas eu acho que aqui não seria nem o caso de a gente relatar algum em detrimento de outro, porque foram muitos, né? E o processo de maior relevância que eu atuei foi quando eu, como juiz ainda de primeira instância, eu concedi a URV no governo Sarney. Foi uma sentença que foi contra o entendimento do governo e que teve uma repercussão nacional. E que daí para frente passou-se efetivamente a pagar a URV, né? Depois disso, eu ingressei na 2ª instância, no ano de 1993, por merecimento. E comigo, na mesma época em que eu ingressei, no mesmo dia, no mesmo grupo, ingressaram magistrados que se destacaram muito, inclusive o ministro Levenhagem, que foi presidente do TST. E eu tive muitos momentos marcantes em toda a minha vida na magistratura do trabalho. E 2 deles, na verdade, foi quando eu fui eleita vice-corregedora deste tribunal e quando eu fui eleita como a primeira mulher presidente desse tribunal. Eu acho que dentro desse tempo todo não houve assim uma jurisprudência muito relevante que tivesse mudado drasticamente a postura dos magistrados e dos advogados, não. A nossa vida era até muito tranquila, não é? E eu acho que atualmente os avanços tecnológicos no âmbito da justiça foram excelentes, embora alguns ainda, como eu, até agora não se adaptaram a muitos desses avanços tecnológicos. Eu veria esta mudança da legislação do trabalho, essa recém-aprovada lei da terceirização. Eu acho que tudo isso, todos nós queremos mudanças, todos nós achamos que há necessidade de uma atualização, de uma mudança, mas que isso tem que ser feito com muito critério, com muito carinho, não pode ser feito assim, não pode ser feito rapidamente, tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser, o povo tem que ser ouvido, o trabalhador tem que ser ouvido, a magistratura do trabalho também tem que ser ouvida. E para encerrar essas minhas considerações finais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Centro de Memória, que fui eu que idealizei esse Centro de Memória, junto com muitos funcionários, mas se destacaram Regina Quiminazo, Adriana Amaral e Marli Maceno. Foram grandes as dificuldades. Inclusive, para nós adequarmos um local, tivemos que contratar uma firma que procurou adequar
o local à instalação do Centro de Memória. Contratamos até um historiador, estagiários de Direito e de História, pedimos orientação na Unicamp, fomos ao Jundiaí, no Museu de Jundiaí, trazer processos antigos de lá. E também meu filho, Manuel Carlos Toledo, que hoje é desembargador nesse tribunal, doou vários processos da Junta de Araraquara. E eu gostaria de dizer que, apesar de tudo que está acontecendo hoje em dia com a Justiça do Trabalho, eu, como já sou uma juíza muito antiga, e vários dos meus colegas, queria dizer aos mais novos que todos nós já passamos por isso que nós estamos passando agora, que alguns acham que essa reforma trabalhista é um enfraquecimento da Justiça do Trabalho. Talvez seja, talvez não, mas nós já passamos por períodos piores, como quando se queria extinguir a Justiça do Trabalho, na gestão de Dr. Eurico como presidente. E nós saímos mais fortalecidos. E por quê? Porque nós somos lutadores, nós somos corretos, nós temos caráter. Muito obrigada.